YN, N maior do que ou igual a K2, sequências e lambda, o número real. Então, tem as seguintes definições. Tem-se as seguintes definições. É tudo definição, tá? Primeiro, quem é a soma de duas sequências? É a sequência Zn com N maior do que ou igual a K3, onde quem é o K3 e quem é o Zn para todo N maior que ou igual a K3. Bem, o K3 é o domínio, é o NK3. Qual é o domínio da soma de duas funções? A intersecção dos domínios. Então, o K3 tem que ser o máximo entre K1 e K2. E assim, quem é o Zn? É o Xn mais Yn, qualquer que seja N, maior ou igual a K3. Tá? Quem é lambda vezes a sequência Xn, N maior ou igual a K1, é a sequência Zn, N também maior do que ou igual a K1, porque o domínio de lambda vezes uma função é o domínio da função. E a lei de formação, quem é o Zn? O Zn é lambda Xn, qualquer que seja N maior do que ou igual a K1. Definição, ó, coloca assim, ó, isso aqui é igual a isso aqui é igual a isso, onde? Isso é isso, isso é isso, isso é tudo definição, tá? Produto de sequências. Produto de sequências. Produto de sequências. Quem é a sequência Xn, N maior do que ou igual a K1, vezes a sequência Yn, N maior do que ou igual a K2. Isso é a sequência Zn, N maior do que ou igual a K3, onde o K3 é o quê? É o máximo entre quem? Entre K1 e K2. E quem é o Zn? É Xn vezes Yn, qualquer que seja N maior do que ou igual a K3. Aí você tem as seguintes proposições, tá? Admitindo as sequências. Sejam Lm reais, tá? Se L é o limite de Xn, com N tendendo a mais infinito, ou seja, L é o limite da sequência Xn, e M é o limite da sequência Yn, com N tendendo a mais infinito. Então, o limite da soma é a soma dos limites. Em outras palavras, o limite com N tendendo a mais infinito de Xn mais Yn, que é, ou seja, o limite dessa sequência mais essa sequência, é a soma dos limites. Bem razoável. O limite de lambda Xn
com n tendendo a mais infinito, ou seja, o limite dessa sequência aqui é igual a lambda vezes L. É lambda vezes o limite da x. E, finalmente, o limite do produto das sequências é o produto dos limites. Proposições eu estou colocando de azul, as definições em preto. E o limite de xn vezes yn, ou seja, o limite do produto dessas duas sequências, desse produto aqui, é o produto dos limites. São proposições, você demonstra com epsilons e delta, segundo a definição. Não vou usar o tempo da aula para demonstrar isso. Tá? Bem, agora tem que ter um cuidado no caso do inverso multiplicativo de uma sequência. O inverso multiplicativo de uma função é definido assim. Sendo f uma função, quem é o domínio do seu inverso multiplicativo? Quem é o domínio de 1 sobre f? O domínio de 1 sobre f é o conjunto formado por cada x no domínio de f, tal que f de x é diferente de zero. E qual é a lei de formação da 1 sobre f? 1 sobre f aplicada em x é 1 sobre f de x, qualquer que seja x pertencente ao domínio da 1 sobre f. Isso é a definição do inverso multiplicativo. Novamente, para definir uma função, eu preciso especificar quem é o seu domínio, quem é o seu contradomínio, qual é a lei de formação dessa função. Então, tá aí. Agora, no caso de sequência, tá? Tem o seguinte, ó, seja xn, n maior do que hk, sequência, uma sequência, tá? Tal que, então vamos tá, seja o xn, vocês vão entender perfeito, seja o xn uma sequência, tal que esse conjunto aqui, ó, conjunto formado pelos xn, n pertencente a nk, tal que esse conjunto, não é esse conjunto, perdão. É esse aqui. O conjunto dos n pertencente a nk, tal que xn seja igual a zero, tal que esse conjunto é finito. Entendido? Finito, ou seja, uma sequência que é nula no máximo numa quantidade finita de termos. O conjunto pode ser vazio, o vazio é finito. Quantos elementos tem um vazio? Zero, tá? Conjunto finito, tá? E sendo, isso aqui é o conjunto formado pelos índices dos elementos nulos da sequência. Supondo esse conjunto finito, ele sendo um subconjunto do conjunto dos números naturais, ele tem o maior elemento. Ele está contido em n, no conjunto dos números naturais, ele é finito. Então ele tem um elemento máximo, tá certo? E eu vou pegar K1 como sendo, por definição, o máximo, ou o maior, você pode falar, o máximo desse conjunto.
O máximo nesse nível. No caso aqui é supremo. Tá? Porque todo máximo é supremo. Mas nem todo supremo é máximo. Tá? Vai chegar lá ainda hoje. Tá? Então tem-se a seguinte definição. A seguinte definição. Quem é o inverso multiplicativo da sequência xn? N maior que ou igual a K. É a sequência Zn, N maior do que um certo K1, onde? Quem é o K1? Porque você vai definir o Zn como sendo o quê? 1 sobre Xn. Qualquer que seja N maior do que ou igual a K1. E para essa definição fazer sentido, para ter um domínio contíguo NK1, é preciso que o K1 seja o quê? Seja o máximo entre o K, porque é preciso existir os elementos da sequência. Para existir Xn, o N tem que ser maior que ou igual a K. Mas o Xn tem que ser o quê? Diferente de zero. Como K1 é o máximo desse conjunto, significa que o xk1 é zero. E o xk1 mais 1 não é zero. E todos os que vêm depois também não são iguais a zero. Então, tem que ser o máximo entre K e K1 mais 1. Entendeu? Então tá aí a sequência. Isso é bem natural. Isso é bem natural. É só você observar o seguinte. Quem é o inverso multiplicativo dessa sequência? Você tem quem é o inverso daí, dessa definição, daí. Quem é o inverso? Você tem a sequência N2 menos 6N. N, tá certo? Maior do que ou igual a zero. A sequência está definida para todo N maior do que ou igual a zero. Que é o inverso multiplicativo dessa sequência. Quais são os índices? Para que índices esse termo é zero? N igual a zero e N igual a 6. Tá? N igual a zero e N igual a 6. Tá? Bom? N igual a 0 e N igual a 6. Então, N igual a 0 e N igual a 6. Depois eu vou voltar para consertar aí, que tem coisa desnecessária aí. N igual a 0 e N igual a 6. Então, quem é isso aqui? Quem é? É a sequência 1 sobre N2 menos 6N igual a 7. O que é que tem de redundância aqui? Tá? Peraí, tá errado aqui. K1 é esse aqui, tá tudo errado aqui. Tá? 1 sobre Xn é o Zn, N maior do que ou igual a K1, onde K1 é quem? Não é N maior do que ou igual a K1, é N maior do que ou igual a K2. Onde quem é o K2? Quem é o K2? Quem é? É o K1 mais 1. Tá? Hã? Tá certo? K2 é K1 mais 1, não tem nada de máximo aqui. E Zn é 1, Xn, qualquer que seja N maior do que ou igual a K2. Tá? Agora está consertado. Não precisa de máximo aqui. Porque é claro que se o K1 é isso aqui, gente, se o K1 é isso aqui, o K1 já é maior que ou igual a K, né? Não faz sentido. Estava errado? Não, mas totalmente desnecessário. Aliás, estava errado que era K1, não fazia nenhum sentido. Então,
é isso aqui, o inverso multiplicativo dessa sequência é essa sequência aqui, com n maior do que ou igual a K2, onde quem é o K2? É o K1 mais 1. E o Zn é 1 sobre xn, qualquer que seja n maior ou igual a K2. Porque o xk1 é 0. Mas do K1 mais 1 em diante, todo mundo é diferente de 0. Se não tiver K1, se K1 não existir, se você for diferente de 0, aí é beleza, tá? Isso aqui é se esse conjunto é finito, aí eu tinha que botar outra coisa, outro if, né? Outro if, vou botar não, tá? Se esse conjunto for vazio, quem é o K1 é K. Tá certo? O K1 é K. Tá? O K1 é o máximo, o K1 é K. Tá bom? Fica implícito aí. Hã? 0 elementos. Tá? Mas ele tem razão, para ficar tudo bem fechadinho, deixa eu botar. Se esse conjunto for vazio, tá? O K1 quem é? É K. Tá? Então tá aí a definição. Tá certo? Mas se for vazio, também para definir a sequência, né? Claro que dá para definir a sequência. Porque todos os elementos são diferentes de 0. Claro, se esse conjunto é vazio, todos os elementos da sequência são diferentes de 0. Tá? É porque eu estou pensando no caso em que isso aqui é diferente do vazio, né? Tá certo? Na realidade o K1 é o máximo disso aqui, se esse conjunto não for vazio, e o K1 é igual a K se esse conjunto for vazio. Tá certo? Mas deixa assim para entender, para não escrever demais. Tá? Então cai nesse caso aí. Você entendeu o que ele falou, né? Esse conjunto é finito. O K1, quem é o K1? O K1... Não. O K2 é que é igual a K, né? Tá? O K1 é o máximo desse conjunto, se esse conjunto é diferente do vazio. Tá? Aí o K2 também é K. Aí o K2 é K. Também é K não, o K2 é K. Tá certo? Porque não existe esse K1, né? Se o conjunto for vazio, tá? Mas deixa aí, vocês entenderem. Então, pronto. Agora, pegue a seguinte situação. Isso aqui quer dizer que a sequência é nula no máximo numa quantidade finita de termos. Tá certo? Pronto. Agora sejam xn, n maior do que ou igual a K1, e yn, n maior do que ou igual a K2, sequências com esse conjunto aqui, o conjunto dos n pertencente a nk2, tal que o yn é diferente de 0, tal que esse conjunto é finito. Se ele for vazio, você já sabe que o que eu vou fazer aqui, posso fazer em toda parte. Eu estou concentrando aqui. Yn é igual a 0, né? É igual a 0, é finito. Tá aqui. Xn é igual a 0. Então, tem-se a seguinte definição. Tem-se a seguinte definição. Ó, o quociente das duas sequências quem é isso?
é a sequência Zn